É com muita tristeza que eu subo hoje nessa tribuna. Tristeza de constatar algo que nós achávamos que podia acontecer. Mas lá no fundo eu ainda tinha uma esperança de que a justiça desse país se pautaria pelo devido processo legal ao fazer a condenação de qualquer pessoa, mas especialmente de um líder, de um ex-presidente da República, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lá no fundo, eu achava que o juiz Sérgio Moro daria valor à sua trajetória, ao seu diploma, àquilo que aprendeu na universidade e inocentaria o presidente Lula pelo fato de não ter absolutamente nenhuma prova contra o nosso presidente. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, divulgou-se agora pela imprensa a sentença do juiz Sérgio Moro, condenando o presidente Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação é de que o presidente Lula ganhou da OAS, da empreiteira OAS, um apartamento triplex no Guarujá e também teve pago por essa mesma empreiteira o armazenamento de bens que ganhou enquanto era presidente da República. O processo, recheado de convicções, a denúncia apresentada por Daltan Dallagnol, aquele do Ministério Público do PowerPoint, que não se dá o respeito de se ater ao processo, fica falando nas redes sociais, fica fazendo palestras, cobrando inclusive por essas palestras, fica num ativismo político sem igual, aquele mesmo. Então, a denúncia dele, que faz parte do processo, é uma denúncia que não traz nenhuma prova material. Nada, niente, apenas a delação de pessoas confessamente criminosas que dizem ter dado vantagens ao presidente Lula. Como Lula pode ser dono de um triplex se não tem o registro de imóveis no nome dele? Como Lula pode ser dono de um triplex que não tem sequer a vontade dele comprar documentada? Como Lula pode ser dono de um triplex que está dado em garantia num fundo da Caixa Econômica Federal? Não tem provas de que esse apartamento é do Lula. Então, havia uma intenção de que esse apartamento fosse do Lula e ele é criminoso, então, por conta disso, e condenado a 9 anos e meio? Juiz Sérgio Moro, não jogue seu diploma no lixo, não jogue sua história, não jogue o curso que fez. Vossa Excelência é professor de uma das maiores universidades federais desse país, a Universidade Federal do Paraná. Não dê mau exemplo aos seus alunos. Como que Vossa Excelência condena o ex-presidente sem nenhuma prova? Qual é a prova que o triplex é do presidente Lula? A não ser os depoimentos, a não ser a convicção de Dallagnol e a não ser, sabe o que, juiz Sérgio Moro? A sua prestação de contas aos meios de comunicação e à opinião pública que Vossa Senhoria ajudou a formar contra o presidente Lula durante esses últimos anos. Aliás, Vossa Excelência tem essa tese, que tem que, junto aos meios de comunicação, ajudar a condenar. Ou seja, se não tiver no processo penal uma propaganda explícita sobre o que está acontecendo, independente de se ter provas, não consegue se condenar. E como Vossa Excelência condena o presidente Lula dizendo que a OAS pagou o armazenamento, mesmo depois de Vossa Excelência ter ouvido o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi lá como testemunha de defesa do presidente Lula, dizendo que passou por absolutamente a mesma situação para fazer a guarda dos bens que ganhou enquanto presidente. Juiz Sérgio Moro, dê exemplo ao Brasil, não faça isso. É feio. Está todo mundo vendo que é uma decisão política, uma decisão baseada em convicção, uma decisão baseada para justificar sua posição reiterada de convencimento da opinião pública de que Lula era chefe de quadrilha. Mesmo o TRF da 4ª Região tendo inocentado Vacari, num processo absolutamente semelhante com o do presidente Lula, mesmo assim, Vossa Senhoria teima em condenar o presidente. O que quer Vossa Senhoria com isso? O que quer provar ao Brasil?
O que é provar o povo brasileiro? O que é fazer de Lula? O presidente mais popular que nós tivemos nesse país, o presidente que debelou a fome do povo brasileiro, o presidente que deu investimentos em infraestrutura para esse país, que gerou mais de 22 milhões de empregos com carteira assinada, um presidente que foi motivo de orgulho do seu povo em relação aos posicionamentos internacionais, um presidente que ajudou a indústria nacional a se desenvolver. O que o senhor quer? É ódio de classes, juiz Sérgio Moro? Porque é muito interessante ver o senhor em convescotes, em fotos, rindo ao lado de pessoas do PSDB, do senador Aécio Neves, do Dória. Aí o senhor acha que é normal, que é legal, dar as suas palestras nas federações de indústrias, essas mesmas que usaram o pato amarelo, que disseram que o Brasil pagava o pato com a Dilma e com o PT, e que hoje não conseguem encarar a população de frente, porque têm vergonha do que fizeram, mentiram para o povo brasileiro, levaram o povo brasileiro vestir verde e amarelo, dizer que era contra a corrupção. E olha aí o que estão dando para o Brasil. Corrupção nua e crua, do PMDB, do PSDB, de toda essa gente arauto da moralidade, dos bons costumes, que vem agora aqui, contra nós, senadoras da República, colocar processo na comissão de ética. Mas é muita falta de vergonha na cara. Que moral tem para colocar processo contra as senadoras? Eu não vou nem ficar respondendo isso aqui, que eu acho que é o menor. O que eu trago aqui como indignação é essa condenação do presidente Lula. Nós não vamos nos calar, não. Não pense, juiz Sérgio Moro, que ficaremos mansos. Não ficaremos. O movimento social já está mobilizado. Nós já estamos também com mobilização do nosso partido. Já estamos trabalhando na defesa do presidente Lula e amanhã estaremos com ele, para dizer para todo o Brasil que nós o defendemos, que nós temos orgulho do presidente Lula, que ele é um presidente que marcou a história do povo brasileiro, que melhorou a vida dos pobres desse país, que deu dignidade para os trabalhadores. Sabe o que eu acho, juiz Sérgio Moro? Que Vossa Senhoria está sendo utilizado, e com anuência, não só pelos meios de comunicação, que sempre detestaram o Lula, os grandes meios de comunicação, mas também por aqueles que não querem que Lula dispute uma eleição. Sabe por quê? Esses que não querem que Lula dispute uma eleição é porque eles não têm candidato, senador Lindbergh. E eles não têm projeto para o país. É triste isso. Eles estão à caça de um projeto para o país e de um candidato desde que terminou a eleição de 2014. Eles perderam. Aí estão achando que podiam, ao retirar a Dilma, ao aprovar aquela emenda constitucional 95, ao criminalizar o PT, destruir com a esquerda brasileira, destruir com aqueles que querem um desenvolvimento de justiça social e simplesmente chegarem ao poder. Aí eles descobriram que para disputar a opinião do povo brasileiro tem que ter um projeto de nação. Não é com a reforma trabalhista que eles aprovaram ontem aqui, envergonhadamente. Poucos discursaram, com vergonha do que aprovaram. Nem com a reforma da Previdência, eles não ganham eleição assim. Eu gostaria de ver senador, deputado, presidente da República defendendo essas reformas num processo eleitoral. Eles não têm projeto de país, o projeto de país deles é a fome, é a miséria, é a retirada de direitos. E aí, como eles não têm projeto de país, eles também não têm candidato. Quem é que personaliza essa barbaridade deles? Não tem. Então, o povo brasileiro está dizendo para eles, nós não queremos vocês. Aí, a única forma de ganhar é retirar o Lula do processo. E o juiz Sérgio Moro se serve a isso. Dá uma sentença fora do processo para justificar a opinião pública que criou contra Lula e aos meios de comunicação. Se vocês querem tirar o Lula da vida política, sejam decentes, sejam corajosos. Lancem um candidato e disputem nas urnas. Nós vamos ver se vocês conseguem. Duvido que o Brasil eleja de novo alguém do neoliberalismo brasileiro, dessa direita sem projeto, dessa direita que o povo passa a ser apenas um detalhe. Tenham coragem e dignidade. Lancem um candidato e disputem. Viva o presidente Lula. Nós estamos com você, Lula. Conceda uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi. Senadora Gleisi, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo dia de ontem, pela firmeza e pelo pronunciamento do dia de hoje. Eu falo aqui com indignação, porque estão condenando Lula sem uma prova.
Quem teve o trabalho de ler as alegações finais do Ministério Público, tal de Deltan Dallagnol, lá ele reconhece que não tem provas. Ele vai discutir teorias de probabilidade, teoria de Bayes, teoria explacionista. É uma justiça extremamente seletiva. É uma decisão para o Aécio e outra para o Lula, condenando sem provas. O que eles querem é impedir a candidatura do Lula, porque esse golpe deu errado. Os nomes do golpe, quais são? Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves. Afundaram a economia brasileira. São mais de 14 milhões de desempregados, 2,5 milhões no governo do Temer. Estão colocando o Brasil novamente no mapa da fome. Nós que reduzimos a pobreza em 82%. E agora, como deu tudo errado, quando se faz pesquisa, só Lula sobe, porque as pessoas têm a lembrança daquele período. Aí agora o que querem? Impedir que o Lula seja candidato a presidente da República. Eu quero aqui dizer em alto e bom som o que a presidenta Gleice tem dito sempre. Eleição de 2018 sem Lula não é eleição, é fraude, é farsa. Os senhores afundaram o Brasil com essa irresponsabilidade do impeachment. Estão querendo dobrar a aposta no golpe. É um golpe continuado. Eu, senadora Gleice, acho sinceramente que eleição sem Lula, que lidera todas as pesquisas, que representa o campo popular, eu, sinceramente, acho que nós não devemos participar. Tem que fazer uma denúncia internacional, dizer que não participaremos de uma fraude como essa. Eu só peço que esses senhores tenham responsabilidade com o Brasil. Responsabilidade com o Brasil. Olha o que os senhores... Eu vou dar mais 2 minutos, eu dei 2 minutos. Então, portanto, o Lindbergh perguntar se fez a permuta com a Alice da Mata, senador, se fez depois do Cidinho. O senhor está escrito, então eu vou dar mais 2 minutos para que os dois possam concluir. Muito obrigado, presidente. Eu só quero trazer aqui essa minha indignação. Se eles acham que nós vamos aceitar mansos, como disse Vossa Excelência, tirarem o Lula do processo eleitoral, eles estão enganados. Eles estão apostando cada vez mais na radicalização política desse país. É uma irresponsabilidade. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela firmeza no pronunciamento. Eu vou falar daqui a pouco também sobre o mesmo assunto. Agora, nós vamos reagir. Vamos fazer mobilizações em todo o país, fazer uma denúncia internacional, porque, senadora Gleice, o Brasil está sendo já ridicularizado internacionalmente. Ninguém recebe o Temer. No G20, nenhum chefe de Estado quis ter reunião bilateral com ele. Agora eles querem condenar o Lula, uma liderança como ele, com um peso internacional, sem provas. É um escândalo. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Lindbergh. E quero, para encerrar esse discurso, presidente, dizer que nós não vamos ficar abatidos, nem de cabeça baixa. Nós vamos andar ao lado do nosso presidente, do nosso líder. Nós temos orgulho daquele que nos liderou por tanto tempo, de um homem que saiu do meio dos trabalhadores e fez desse país um país decente, que deu orgulho ao povo brasileiro. Estamos do teu lado, Lula. Nossa solidariedade a você, aos seus filhos, à sua família. Você tem no Partido dos Trabalhadores, nos teus companheiros de luta, gente que nunca vai te deixar. Temos muito orgulho de você, presidente Lula, e você vai voltar a governar esse país.